Essa pandemia virou o mundo de cabeça para baixo e dividiu as pessoas em dois grupos, incluindo nós, as mulheres trabalhadoras, donas de casa. Enquanto algumas ainda estão sofrendo com as dúvidas e o medo do futuro, um grupo especial de mulheres está aproveitando essa crise para se reinventar e deixar para trás tudo aquilo que já não serve mais, trocando a falta de reconhecimento, o desemprego, a depressão, todas essas coisas ruins por uma nova vida, com muito mais alegria, muito mais independência e mais dinheiro no bolso, que também é muito importante, né? Elas escolheram fazer da sua paixão pela costura e artesanato uma profissão muito digna e lucrativa. Elas escolheram realmente viver de costura criativa. E como elas estão fazendo isso? Qual é o segredo dessas mulheres para ganharem de R$1.000 a R$3.000 por mês trabalhando com costura criativa mesmo em tempos de crise? É isso que você vai descobrir nesse que é o maior evento online de costura criativa do Brasil. Olá, aqui é a Carol Vilauta, seja muito bem-vinda à Maratona da Costura Criativa. Durante uma semana inteira a gente vai estar juntas para você conhecer o novo jeito que muitas mulheres já estão usando para superar a crise e ganhar de R$1.000 a R$3.000 por mês, trabalhando com a costura criativa sem sair de casa e se tornando independentes, dona do seu próprio dinheiro, para nunca mais ter que ficar pedindo para o marido, para nunca mais ter que passar noites em claro com medo das dívidas e nem ter que aturar um emprego horrível que você detesta a troco de migalhas. Elas disseram chega para tudo isso e essa também pode ser a sua grande chance de se reinventar nessa crise e poder viver de costura criativa também, sem nunca mais depender dos outros para ter a sua renda. E não importa se você está começando agora, se você acabou de comprar sua máquina de costura e ainda tem medo até de ligar a máquina, ou até mesmo se você nem sabe o que é costura criativa. Porque a costura criativa é o jeito mais fácil, divertido e lucrativo de realizar o sonho de costurar e de se tornar uma artesã capaz de criar arte e beleza com tecidos. E para te ajudar nessa jornada, eu estou liberando para você o acesso de forma 100% gratuita ao meu novo curso com certificado chamado Coleção de Viagem, com 4 peças maravilhosas para você criar ainda nessa semana. Como você deve saber, assim que a quarentena acabar, as fronteiras dos lugares turísticos vão se abrir e as pessoas vão voltar a viajar novamente. De fato, o governo e os empresários já estão esperando uma explosão de vendas no mercado de viagens, isso no Brasil e também em qualquer outro lugar do mundo. Existe uma enorme multidão de pessoas ansiosas, esperando o fim do confinamento em casa, loucas para viajar. E elas já estão abrindo suas carteiras e gastando um montão de dinheiro comprando mala, bolsa, necessaire e outras peças de viagem, esperando por esse momento. Por isso, a coleção de viagem foi pensada para atender a esse grande público comprador. E você vai aprender a fazer aqui, de graça nessa semana, a sua coleção de viagem, para você usar, para dar de presente ou até mesmo para vender para quem gosta de viajar em grande estilo. E mesmo que você pense que a costura criativa é só para quem tem dom, talento ou para pessoas muito criativas, eu posso te garantir que é exatamente o contrário. Porque é totalmente possível que você hoje comece do zero na costura criativa, sem nenhum talento, sem nenhum dom e já consiga criar peças lindas e perfeitas com as suas próprias mãos. E isso em pouquíssimo tempo. Como a Alice, que acompanhou o passo a passo de uma aula minha e fez a sua primeira peça achando super fácil. Isso acontece porque a costura criativa não tem a ver com dom, mas sim com a técnica correta. E na coleção de viagem você vai aprender a fazer 4 peças lindas usando as principais técnicas da costura criativa, que são importantes tanto para as iniciantes quanto para as artesãs já com mais experiência. São técnicas simples, mas que poucas pessoas sabem fazer do jeito certo. E é exatamente por não saberem esse jeito certo que muitas iniciantes acham que trabalhar com zíper é um bicho de 7 cabeças, ou que tem dificuldade de colocar até o calcador na máquina e trabalhar com camadas de tecido, por exemplo. Mas eu posso te garantir que esses problemas vão ficar lá no passado a partir de hoje. E as pessoas vão se impressionar com a beleza das peças que você vai produzir. Então, se você deseja ganhar dinheiro com as suas peças de costura criativa, fica aqui comigo, porque você vai ter a oportunidade de praticar essas técnicas hoje mesmo. E sendo bem sincera com você, se você aplicar direitinho tudo que você vai aprender aqui na Maratona da Costura Criativa, eu acredito
que é possível que você receba suas primeiras encomendas e coloque algum dinheiro já no bolso ainda nessa semana. Porque esse é o plano da maratona. Essa é a minha meta para você. Como foi o caso da Janice, que fez uma das peças que eu ensino e já garantiu 3 encomendas de forma rápida e praticamente sem esforço nenhum. Nesse curso gratuito, Coleção de Viagem, você vai aprender 4 peças que sozinhas já são um sucesso de vendas. E a vantagem de ser uma coleção é que elas podem ser vendidas como um conjunto, para você multiplicar os seus ganhos vendendo várias peças de uma vez só para uma mesma cliente. Você vai receber esse curso completo aqui na série de vídeos e nas lives do YouTube durante essa semana da costura criativa, onde a gente vai praticar juntas e você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Você que vai assistir tudo, participar e costurar também, tem direito a um belíssimo certificado gratuito ao final dessa semana. Por isso, é muito importante que você assista tanto aos vídeos gravados quanto participe das lives lá no YouTube, tá bom? E a primeira parte desse curso a gente já vai fazer hoje, ainda aqui nesse vídeo. Então vai se preparando aí, porque eu tenho certeza que você vai adorar as dicas. E do jeito que eu vou ensinar, você pode ficar muito tranquila, porque depois que você ver como isso é fácil, você vai querer começar sem brincadeira, na mesma hora. Mesmo que você esteja começando agora e nunca tenha feito artesanato ou nunca tenha costurado nada na vida. Quem me conhece lá do meu canal no YouTube, que tem mais de 330 mil inscritos, sabem que eu tenho o maior cuidado de explicar tudo passo a passo do zero, para que qualquer iniciante ou até mesmo quem nunca tenha costurado nada na vida consiga seguir as aulas e aprender de forma rápida. E é por causa dessa minha didática simples que vários programas de TV que são referência em artesanato me chamam para ensinar tudo o que eu aprendi durante esses anos como profissional da costura criativa. Programas como Faça Você Mesmo, da TV Aparecida, ou Ateliê na TV, da Gazeta. Carol Vilalta tá aqui faz tempo que ela não vem, tudo bem? É verdade, mais uma tudo vez. bem. Até me fala um pouco da peça, é um organizador para bolsa. Um organizador. Eu pensei nessa peça agora pro começo de ano, porque nada melhor do que começar o ano com tudo arrumadinho, né, Dutan? Sim. Tudo no lugar. Então a gente vai fazer uma peça super simples, são só 2 medidas para cortar todo o material e ela é de execução bem fácil. Se você me conhece de algum deles, inclusive, deixa um comentário aqui embaixo, tá? Eu vou adorar saber quem me conhece pela TV fora desse mundinho aqui da internet. A gente já vai começar a aula aqui, mas antes da gente seguir para a prática de costura, deixa eu te explicar quem são essas mulheres que estão se livrando da crise e conseguindo sustentar famílias inteiras com a costura criativa, enquanto muitos negócios estão fechando as portas por causa da quarentena. São mulheres que encontraram na costura criativa uma solução divertida e acessível para parar de sofrer com desemprego e a falta de dinheiro. E tudo que você precisa para se juntar a elas e também começar a viver de costura criativa é acompanhar o passo a passo que você vai ter acesso aqui comigo durante essa semana. Quem começar agora já vai com certeza sair na frente do resto, fazendo dinheiro mesmo em tempos de crise e também já vai estar se preparando profissionalmente para atender essa grande demanda de clientes e o aquecimento do comércio com o fim do confinamento que vem por aí. Eu sei que a ideia de ganhar 1.000, 2.000 ou até 3.000 reais com costura criativa sem precisar sair de casa e podendo ficar perto da família e ainda recebendo elogios e reconhecimento pelo seu trabalho pode parecer bom demais para ser verdade. Mas isso foi totalmente possível para mim e para essas mulheres que decidiram desafiar a crise. Então eu tenho certeza de que isso é totalmente possível para você também. Basta você acreditar e querer, porque veja bem, eu trabalho com costura criativa há quase 10 anos e todo santo dia eu recebo mensagens como a da Ana Paula, que aprendeu a fazer suplá comigo e hoje já está vendendo. Ou a mensagem da Ellen, que está radiante com o que aprendeu nas minhas aulas, porque agora ela ganha o seu próprio dinheiro vendendo as necessaires e acessório escolar que ela mesma está produzindo. A verdade é que as minhas alunas ficam super animadas de compartilhar quando elas estão cheias de encomendas, como a Thelma, que estava super alegre porque tinha 8 encomendas de bolsa para entregar. E elas são apenas algumas das muitas profissionais que hoje vivem 100% da costura criativa e de artesanato no Brasil. Para você ter uma ideia, só o mercado de artesanato movimenta 50 bilhões de reais por ano e sustenta mais de 10 milhões de pessoas no Brasil. É quase como se toda a cidade de São Paulo fosse sustentada por artesãs como você e eu. E isso é incrível, não é mesmo? E não sou eu que estou dizendo, são os maiores sites do país, como o G1 da Globo.
Uma pesquisa recente feita pelo Clube do Artesanato com 3.000 pessoas também mostrou que em momentos de crise, o artesanato ajudou mais da metade dos entrevistados a aumentarem a renda. Além disso, muitos desses artesãos e artesãs sustentam entre 2 e 4 pessoas da família só com os ganhos da venda das peças que eles produzem. E eles estão fazendo isso produzindo malas como essa daqui, ou bolsinhas como essa, carteiras desse modelo e muitas outras peças que, além de serem lindos, praticamente se vendem sozinhas. São fáceis e rápidas de produzir e ainda tem um custo de material bem acessível para começar. Bom, talvez agora você esteja se perguntando, se tem tanta gente vivendo de artesanato, de costura criativa, por que eu ainda não ganhei nada com o meu trabalho? Por que eu não consigo ganhar nem R$100 por mês com as minhas peças? O que tem de errado comigo? Se esse for o seu caso, deixa eu te contar uma história. Talvez você tenha começado a fazer as suas peças através de algum vídeo gratuito do YouTube. Você achou fácil, foi lá comprar o material para produzir, cheia de esperança de fazer uma renda extra e poder contribuir com o sustento da sua família. Escolheu tecidos lindos, gastou com ferramentas, até investiu numa máquina de costura. Então, depois de horas de trabalho na máquina, muito mais do que você tinha imaginado, você consegue finalizar a peça. Nossa, que orgulho que a gente sente quando termina uma peça, não é mesmo? E isso te animou a fazer mais e mais, e o sonho de ganhar um bom dinheiro com a costura criativa parecia cada vez mais real e próximo. Mas aí chega a hora de vender suas peças e tudo vai por água abaixo. Essa é a hora que você começa a ter problemas que jamais tinha imaginado lá quando você começou. As clientes começam a reclamar do seu preço, você fica em dúvida se está cobrando certo, você divulga suas peças, mas ninguém tem interesse de comprar, ou você fica chateada porque sente que cobrou muito barato na encomenda. Aí você percebe que o que está ganhando não está dando nem para pagar o custo do material que você comprou lá no começo. No fim, parece que você está praticamente pagando para trabalhar, porque você gasta dinheiro com os materiais, gasta tempo fazendo as peças, mas o dinheiro de verdade que você esperava não entra no seu bolso. Acertei? Tudo isso vai te causando uma insegurança, fazendo você cobrar ainda mais barato no seu trabalho, porque os clientes dizem que está caro e que encontram a mesma peça por um preço muito mais barato ali na esquina. Aí realmente eu entendo porque muitas pessoas pensam que é impossível ganhar dinheiro e viver de costura criativa. Mas o que acontece é que para viver de costura criativa, ganhando de R$1.000 a R$3.000 por mês, você precisa ir além da produção das peças. Muita gente acha que a solução para fazer da costura criativa uma profissão de verdade é só aprender a copiar mais um modelo, escolher um tecido diferente e refinar o acabamento das peças. Mas não é só isso. Porque pensa comigo, se fosse assim, muito mais gente já está vivendo da sua paixão por costura e artesanato, bastando reproduzir as peças que estão disponíveis na internet, não é mesmo? Mas o fato é que mesmo com tanto conteúdo disponível, a maioria não consegue ganhar nem sequer R$1 com o seu trabalho. Eu confesso que eu fico muito triste quando eu vejo mulheres com tanto potencial desistindo do seu sonho da costura criativa, porque nada disso é culpa delas. Elas apenas estão tentando resolver o problema da maneira errada. Porque, elas enxergam no artesanato a esperança de um dia poder dizer com orgulho que tem uma profissão digna e que sustentam a sua família. Acreditando no seu sonho, elas investem o pouco dinheiro que têm, se matam de trabalhar e ficam esperando um retorno que nunca vem. Pois é, um retorno financeiro que nunca chega. E é aí que o sonho desmorona. Mas, como eu disse, não é culpa delas. O verdadeiro problema é que elas não conhecem os 3 erros mais comuns das iniciantes na costura criativa. Esses erros podem ser verdadeiras armadilhas e você precisa estar atenta, porque esses são os 3 erros que separam as profissionais, essas mulheres que ganham de R$1.000 a R$3.000 todo mês com costura criativa, das amadoras, que são aquelas que ficam sempre no mesmo lugar, pagando para trabalhar. Nossa, Carol, mas quais são esses 3 erros? Eu preciso saber. Não se preocupa, porque durante as lives, ao vivo lá no YouTube, que a gente vai fazer durante essa maratona, eu não só vou te mostrar quais são esses erros, mas também vou te apresentar um passo a passo 100% prático para você não cair nesses erros e poder começar a trabalhar profissionalmente com costura criativa já nos próximos dias. Eu vou te dar um passo a passo detalhado para você aprender a fazer sua própria coleção de viagem e poder vender já nos próximos dias se quiser.
Assim, você já vai poder experimentar o gostinho de ganhar dinheiro com a costura criativa e essa vai ser a sua primeira vitória para conseguir de fato viver 100% de costura criativa e ser capaz de ganhar de R$1.000 a R$3.000 por mês com essa profissão. E ó, acredite, é perfeitamente possível viver de costura criativa. Muitas mulheres já fazem isso todos os dias. Eu mesma faço isso já há anos. Mas se engana quem pensa que eu já nasci sabendo fazer peças perfeitas e vender para Deus e o mundo como se eu fosse uma vendedora profissional. Aliás, muito pelo contrário. Quando eu comecei a tentar vender as minhas peças, eu chegava a suar frio de nervoso cada vez que eu tinha que falar o preço da peça para alguém. Nossa, era de verdade uma sensação assim horrível. Mas, ao contrário de você, que está tendo acesso a todo esse conteúdo aqui na Maratona da Costura Criativa, eu não tinha ninguém que me orientasse quando eu comecei. Eu não tive quem me orientasse. E eu tive que aprender tudo isso na marra, cometendo todos esses erros de iniciante que eu quero te livrar de cometer. Erros que me custaram dinheiro, tempo, trabalho e muitas noites sem dormir. Isso porque muita coisa deu muito errado antes de começar a dar certo. Eu tinha muita dúvida e insegurança quando eu comecei. Talvez dúvidas muito parecidas com as suas que você tem hoje. Eu tinha medo de ligar a máquina, estragar a máquina da minha mãe. Eu não sabia operar as funções da máquina. Eu demorava uma eternidade para fazer uma peça simples e mesmo assim no final não ficava do jeito que eu queria, não ficava do jeito que eu imaginava. Eu passava raiva cada vez que eu tinha que desfazer ou descosturar uma peça que saía errada e eu ficava sempre insegura e tinha medo de vender as minhas peças, porque eu não sabia se eu estava cobrando certo, sabe? Desde criança, eu via a minha avó fazendo vestido, por exemplo, e eu achava aquilo o máximo. Eu já tive o meu primeiro sinal de que a costura criativa com certeza faria parte da minha vida. A minha mãe, vendo a nossa empolgação, também se animou e quis aprender a costurar e de verdade, eu só tenho a agradecer porque as duas foram as minhas grandes professoras lá no começo. Mas elas também não sabiam tudo e muita coisa eu precisei aprender do jeito mais difícil. Porque naquela época, viver de costura criativa era uma coisa praticamente impossível. Porque não tinha quase ninguém ensinando nada disso do YouTube e nem na internet e muito menos de graça. Você só aprendia alguma coisa sobre costura criativa e artesanato em cursos presenciais que eram super caros e foi justamente para ajudar outras pessoas de forma mais acessível que eu criei o meu canal no YouTube. Hoje, ele já é um dos maiores canais de costura criativa do Brasil, tem mais de 330 mil maravilhosas amantes da costura criativa lá comigo, inscritas. E para você ter uma ideia, somente nos últimos 6 meses o canal já teve mais de 1.439.000 visualizações. Ou seja, os vídeos do canal foram vistos quase 1,5 milhão de vezes só nesses últimos 6 meses. Isso é algo que eu nunca podia imaginar lá quando eu comecei. Eu realmente amo muito o que eu faço, eu sou muito feliz de saber que eu estou podendo ajudar outras mulheres como você a viverem de costura criativa também. E depois de conhecer centenas de artesãs na minha loja de materiais para costura criativa, depois de dar vários workshops e cursos presenciais também sobre costura criativa e ser participante convidada da Mega Artesanal, que é o maior evento de artesanato da América Latina, eu decidi ajudar mais mulheres a realizar o sonho de viver de costura criativa sem ter que passar pelo caminho das pedras, sem passar pelo caminho mais difícil. E essa é a razão de eu ter organizado a segunda Maratona da Costura Criativa, que é esse evento mão na massa, 100% prático, com aulas, encontros ao vivo, desafios e concursos premiados, que já está sendo uma grande festa da costura criativa. E você é a minha convidada especial nessa maratona. Por isso, a sua participação é muito importante para mim. Mas eu já falei demais e agora chegou a hora de a gente arregaçar as mangas e começar a parte prática da costura. Você vem comigo? Então vamos lá! Essa aqui é a peça que a gente vai fazer juntas na aula ao vivo e agora eu vou passar mais algumas informações dessa peça para você e algumas dicas que vão facilitar bastante na hora de você costurar a sua. Por dentro ela tem um plástico bagum, então é uma necessaire que eu indico para levar shampoo e algumas coisas que podem vazar na mala. Eu já vou passar para vocês a lista de materiais para necessaire que a gente vai fazer na live hoje à noite. Então a gente vai precisar de 25 centímetros da alça de nylon, que tem 3 centímetros de largura, 35 centímetros de zíper de nylon também, com cursor, 35 centímetros por 48 do plástico que você for usar para forro. Aqui nesse caso eu estou usando o bagum, que ele é forrado com uma malha aqui embaixo, uma malha de nylon,
então facilita bastante na hora de costurar ele pelo avesso. Então você pode usar qualquer tipo de plástico, desde que não seja transparente, porque a gente não vai ter forro por dentro. Se você for usar plástico transparente, aí muda bastante a forma de confecção da peça. Então, por favor, providencie um plástico que não seja transparente, que seja opaco, como esse aqui. E a gente vai cortar também 35 por 48 do tecido externo e uma manta acrílica R2 um pouquinho maior, mais ou menos 1 centímetro maior na volta toda, onde a gente vai colar o tecido para fazer a estruturação da peça. Então eu vou usar aqui uma cola spray, dessas colas temporárias de tecido. Eu vou espalhar bem a cola na manta e vou vir com o tecido por cima e a gente já vai riscar uma telacê também para deixar essa parte de fora do necessaire preparada para a aula à noite. Espalha bem a cola. E aí a gente vem esticando bem o tecido aqui para não ficar nenhuma preguinha. Bem esticadinho, pode passar bem a mão. Se tiver por acaso alguma parte que ficou um pouquinho solta, descola, cola de novo até ficar bom. E a gente vai riscar já uma telacê aqui, que para esse tamanho de necessaire, eu gosto dele com 5 por 5, eu acho que fica bom, fica um tamanho bem distribuído para essa peça. E aí a gente vai começar a riscar aqui esse matelacê com 5 por 5, partindo da quina do tecido, usando a marcação de 45 graus da régua alinhada com o tecido, e aí a gente vai andando de 5 em 5 aqui até riscar o tecido todo. Quando a gente terminar de riscar ele nesse sentido, aí a gente volta no sentido oposto, riscando e formando os quadradinhos. Em seguida a gente vai para a máquina costurar em todas as marcações que a gente fez com giz. Para fazer uma telacê, a gente não precisa ficar fazendo retrocesso no começo e no final de cada costura, tá? Então a gente pode ir costurando reto em cima das marcações até terminar de costurar em todas. Então, o nosso matelacê já está bem adiantado para a noite. Agora a gente pode já passar o ferro quente para apagar todas as marcações de giz e também refilar, que é cortar o excesso de manta e deixar só o tamanho do tecido aqui, que é o que a gente vai usar para trabalhar. Por trás ele fica assim. E aqui vai mais uma dica de estruturação. Se por um acaso você quiser fazer uma necessaire um pouco mais firme, aí você pode, junto com a manta, colocar uma entretela de papel fina ou média, dependendo da consistência que você quer no final da peça, e fazer uma telacê ou quilting, o que você preferir de costura aqui, que vai fixar as camadas, junto. Então, se você quiser mais durinho, você pode colocar tecido, manta e por baixo uma camada de entretela, que vai mudar a estrutura da sua peça. Nas próximas aulas, a gente vai trabalhar com alguns plásticos. Eu tenho aqui um pedacinho de bagum e um pedaço do plástico cristal. E aí eu trouxe algumas dicas aqui nessa aula também para facilitar o convívio entre você, a máquina e os plásticos. Pode ser que a sua máquina agarre um pouquinho, principalmente no plástico cristal. Então eu vou te dar algumas dicas aqui para você ter mais facilidade e não ficar implicando com ele, porque é um material bem legal que dá para fazer muitos efeitos diferentes nas suas peças. Então, para costurar o plástico cristal do jeitinho que você está acostumado a costurar outros materiais, pode ser que aconteça dele agarrar assim, ó.
até que tá correndo bem, mas você percebe que ele segura um pouco o calcador, a máquina fica um pouco presa. O que a gente pode fazer para melhorar isso é, primeiro, usar um calcador de Teflon, que é um calcador que desliza muito melhor no plástico. E aí você vai sentir na máquina uma diferença costurando com ele. Corre um pouco mais fácil. E se você não tiver o calcador de Teflon, não tem problema. Você pode usar o calcador comum. E essa dica aqui, ela é um pouco polêmica. Você pode passar um pouquinho de creme de mão no plástico para ajudar ele a correr melhor aqui na máquina. Mas eu recomendo passar só em cima e bem pouquinho para não ter perigo de oxidar nenhuma parte da sua máquina. Então eu não passo embaixo porque eu não quero encher de creme aqui os pezinhos e nem a parte de dentro ali da caixa de bobina. Então vamos costurar aqui com um pouquinho de creme para você ver como que ele escorrega mais fácil. Dá até para costurar rápido, fica muito melhor. Então essas aqui são algumas dicas para você costurar com mais facilidade. Essa parte aí depois você limpa aqui direitinho, passa um paninho. E eu vou costurar um pedacinho de bagum também, para vocês verem como ele corre mais fácil na máquina por conta desse forro aqui, ó. Ele tem tipo uma malha de nylon acoplada com ele. E essa parte, ela corre bem tanto no calcador quanto nos dentinhos de baixo. Agora deixa eu limpar um pouquinho desse creme aqui, para vocês não dizerem que é marmelada, que o bagum tá correndo fácil porque já tinha creme. Ó, limpinho. Vou costurar ele dobrado. A gente vai usar ele com outras camadas na necessaire. Então aí vocês vão ver de novo como é que ele se comporta na máquina. Mas ele costura super fácil. Tanto do avesso quanto do direito. E aí, essa aula não foi demais? Quem aí curtiu? E prepara porque ainda tem muito mais. A gente vai ter várias aulas durante a Maratona da Costura Criativa. Então, agora eu gostaria de saber, se você pudesse aprender qualquer coisa mesmo comigo, o que você gostaria que eu te ensinasse? Deixa sua mensagem aqui embaixo ou lá no grupo do Facebook, tá bom? Eu vou fazer o possível para ler cada comentário pessoalmente e, quem sabe, a sua sugestão não vira uma nova peça pra gente fazer junto, hein? Ó, eu sei que vai ter muita gente perguntando sobre o certificado do curso. Então é importante lembrar que um dos requisitos para receber o certificado é assistir todas as aulas, acompanhar os encontros ao vivo, certo? Então, para não perder nada, você precisa ficar ligadinha no calendário da maratona, lá nos grupos oficiais do evento no WhatsApp, porque eu tô contando com a sua presença. Então, muito bem, nosso tempo tá acabando por aqui, por isso a gente vai para os últimos recados. Nas lives que vão acontecer no YouTube durante essa semana, você e eu vamos costurar juntas as peças da coleção de viagem. Eu e você ali juntinhas ao vivo no YouTube, tá bom? No vídeo 2 dessa série de vídeos, a gente vai aprender também outras técnicas muito importantes da costura criativa que talvez você nunca tenha visto por aí. E mais do que costurar, eu vou abrir os números para você e responder a pergunta mais pedida de todos os tempos lá no meu canal do YouTube, que é a seguinte pergunta: qual o preço de venda sugerido para as peças que estamos produzindo? Essa é uma pergunta muito importante, porque com ela eu vou poder te provar com exemplos reais que ganhar de R$1.000 a R$3.000 com costura criativa é uma realidade muito mais próxima do que você está imaginando agora. Então você não pode perder. Por isso, agora eu gostaria de te fazer uma proposta. Isso mesmo, vou te fazer uma proposta, ó. Se você gostou dessa primeira aula, se você está empolgada para nossa live lá no YouTube, por favor, eu peço para você que faça duas coisas para mim. São só duas coisinhas, tá? Primeiro, tira um print aqui dessa tela da aula e posta essa imagem no Facebook ou no Instagram, onde você preferir. E segundo, me marca lá com o @carolvillalta e usa a hashtag, ó, hashtag vou deixar aqui na tela para vocês, Maratona da Costura Criativa. Eu vou adorar saber que você está participando. E assim, a gente vai poder se identificar umas às outras pela hashtag que só quem participou tem o direito de usar, tá? Com isso, vai dar para saber quem está participando da maratona, quem são as nossas colegas que gostam das mesmas coisas que a gente,
ou seja, quem faz parte aqui da nossa turma da costura criativa. Ah, e para finalizar, não esquece de compartilhar esse vídeo com as suas amigas que também amam trabalhar com tecidos, combinado? Elas vão te agradecer pelo convite, eu tenho certeza. Então, por enquanto é isso. Eu te vejo mais tarde na live lá no YouTube e ó, vai se preparando aí porque o próximo vídeo dessa série vai ser imperdível. Até mais, te vejo mais tarde.